Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e nesse vídeo eu vou fazer uma resenha sobre o seguinte livro: Graças a Deus pelo Bitcoin, a criação, corrupção e redenção do dinheiro, né? Antes de entrar um pouco mais a fundo nos capítulos, só fazer um breve recap, né, sobre o livro no geral. Ele, na verdade, é um livro escrito por 8 autores, tá? Então, ele não foi escrito justamente por um autor apenas. E ele é um livro, assim, eu diria altamente até poético, filosófico, que traz muita relação do imperativo moral do Bitcoin com a Bíblia, justamente, né? E você pegar dentro do livro tem até várias citações, cada capítulo, praticamente cada página, na verdade, né? Tem algumas citações da Bíblia, né? Como aqui, por exemplo, você tem uma citação e daí ele faz uma relação com essa passagem da Bíblia com um contexto histórico, monetário, econômico, político do Bitcoin, né? Então, a primeira coisa que ele começa comentando é, vamos dizer, que o dinheiro ele seria amoral. Ele faz a abordagem dizendo que o dinheiro, na verdade, não seria amoral, que ele tem um peso muito grande quando se diz no sentido de incentivos na sociedade sobre a moral das pessoas. E que isso quer dizer? E daí ele entra um pouco mais no detalhe no contexto da quebra do padrão ouro, da impressão de dinheiro, do aumento exponencial da inflação. Porque o que acontece? A partir de 1971, que você tem a quebra do padrão ouro, isso significa agora os governos eles podem passar a imprimir dinheiro à vontade sem que nenhum órgão regule ou tenha lastro na moeda, ou seja, ela se torna moeda fiduciária, que é não ter lastro. A inflação começa a aumentar exponencialmente. E o que acontece quando a inflação começa a aumentar exponencialmente? Você passa a ter um incentivo menor de poupança na sociedade. Se você tem um incentivo a não poupar o seu dinheiro porque não existe uma moeda, um ativo que vai te proteger 100% da inflação, que é a perda do seu poder de compra no longo prazo, você vai passar a preferir gastar esse dinheiro no curto prazo. Então, as pessoas, todas as camadas da sociedade vão começar a ter um pensamento mais consumista e não uh, poupador. E daí o que acontece? Isso dita um incentivo muito grande na sociedade, muito pesado, porque o trabalho criativo, o trabalho das pessoas começa a ser mais desvalorizado. Você não passa mais a pensar num trabalho de décadas, de gerações, como era muito comum até no Renascimento, né, no período renascentista, que existiu obras arquitetônicas, obras de arte, enfim, os grandes autores que você conhece, Michelangelo, Leonardo da Vinci, enfim, que foram pensadas para serem obras planejadas por gerações. Por quê? Porque você tinha incentivo para isso, de não ser diluído no longo prazo. Então você conseguia não se preocupar tanto no curto prazo, e isso dava mais liberdade para o indivíduo pensar no longo prazo, pensar na família dele, pensar nos filhos dele, nos netos dele, e até mesmo para outras gerações. Como era muito comum nesse período, né? Porque você tinha um respaldo, você tinha uma certa segurança uh, monetária, né? Então, é justamente isso que o livro vai comentar e vai entrar bastante no detalhe, né? Dizer que você imprimir dinheiro é basicamente um roubo. É um roubo da sua energia, do seu trabalho, do seu tempo de vida, né? E além de fazer, obviamente, as passagens entre a Bíblia, né? Fazendo essas conexões. Eu fiz algumas outras anotações aqui e falando até de preferência temporal. Porque é importante você ter uma preferência temporal, né? A preferência temporal é basicamente você ter a capacidade de você abdicar de certos prazeres agora no presente para ter mais prazeres ou prazeres melhores, com mais qualidade no futuro. É justamente isso. Então, não sei se você já viu, ou é até interessante você pesquisar sobre o teste do marshmallow para identificar se o seu filho ou aquela criança tem uma preferência temporal alta ou baixa, né? Você
coloca a criança numa salinha, num quartinho, e dá um marshmallow para ela. E você diz para a criança que se ela não comer aquele marshmallow durante 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, geralmente é 15 minutos, você vai voltar daqui 15 minutos com 2, 3 marshmallows. Ou seja, ela não vai comer aquele marshmallow na hora e no futuro ela vai ter mais marshmallows. É um teste bem simples, bem bobinho, mas que determina com precisão absurda, até em vários estudos, a taxa de que aquela criança vai ter sucesso ou não no futuro. Se ela vai ser um criminoso ou não, se ela vai ser uma pessoa útil, vamos dizer assim, né? Útil para a sociedade ou não, se ela vai ter sucesso, enfim. E outro ponto que eu até concordo altamente em alguns outros estudos é que você ter a preferência temporal mais baixa é muito mais importante até mesmo do que a sua inteligência, do que o seu fator de QI. Porque o que acontece? Mesmo que você não seja tão inteligente, vamos dizer assim, mas você consegue ter um pensamento a longo prazo, você consegue poupar dinheiro para o seu futuro, pensando para o seu futuro, para as próximas gerações, para o seu legado, a chance de você ter um sucesso, digamos assim, na sua carreira, na sua vida no geral, em vários aspectos, seja de carreira, seja amoroso, seja com a sua família, ele acaba sendo muito mais alto do que uma pessoa que seja extremamente inteligente, mas que tenha preferência temporal muito baixa. Porque o que acontece? A preferência temporal baixa significa que você tem uma aptidão muito maior para gastar aquilo que sobra para você agora no presente, sem pensar nas consequências do futuro. E isso é extremamente prejudicial. E é justamente isso que o livro vai abordar. Ele conta como isso dita os incentivos na sociedade justamente por conta do dinheiro, pela falta de um dinheiro moral, pela falta de um dinheiro justo, pela falta de um dinheiro sonante, né? Que tem as propriedades de dinheiro bem estabelecidas, que seria, primeiro, ser escasso, né? Então, não poder ser impresso à vontade de acordo com qualquer governo ou órgão regulador. Segundo, funcionar como meio de troca, que é justamente a causa do dinheiro existir, para substituir o escambo, né? Porque o escambo, no longo prazo, em sociedades mais avançadas, ele acaba sendo inviável, né? Faz até algumas analogias, digamos que eu sou um pedreiro que construo casas e você é um pescador que pesca peixes. O tempo de trabalho para a gente trocar uma casa inteira, completa, e peixes vai ser muito grande, essa diferença é muito grande. Você precisaria produzir, pescar milhares de peixes para compensar o trabalho que foi construir a casa. Então, isso em sociedades mais avançadas que vão evoluindo, isso acaba sendo inviável, né? E é justamente onde o dinheiro surge, para funcionar como meio de troca, isso como intermediador entre as pessoas, para que elas façam trocas voluntárias, né? Justamente por isso, né? Então, ele aborda um pouco mais dessa história também, né? Então, ele vai abordar bem isso, da importância de ter um dinheiro honesto, né? Que não possa ser diluído ao longo prazo, né? E então, você pensar assim no Bitcoin como poupança e não como investimento, como uma classe de ativos de investimento, de tecnologia, que seja, é muito mais simples, porque se você estiver pensando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a estratégia é muito mais simples, mesmo que você não tenha tempo, não tenha inteligência, que seja para ficar estudando o mercado, ficar estudando análise gráfica, é só você comprar e ficar quietinho e segurar, entendeu? Ah, caiu mais, compra mais, caiu mais, compra mais, caiu mais, compra mais. E óbvio, tem algumas outras estratégias mais interessantes. Por exemplo, você vender acima do maior múltiplo, se estiver acima de 2, comprar abaixo de 1, enfim, mas eu não vou entrar no detalhe aqui, porque, né, falando só mais sobre o livro, né. E daí um ponto bem legal também que ele fala nos últimos capítulos é que as coisas que o Bitcoin ele não conserta, né? Então, o Bitcoin justamente ele não é salvação, ele é uma ferramenta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vai consertar justamente a moralidade, a natureza do ser humano. E daí ele faz algumas relações com algumas passagens bíblicas aqui. Eu não vou
achar aqui. Ele inclusive cita algumas partes do Apocalipse que justamente fazem referência às CBDCs, né, as moedas digitais dos bancos, né, que basicamente seriam ah, apenas para controle, né? Ele cita aqui a frase do Apocalipse. Eu não vou citar, porque senão vai ficar muito mais longo. Mas justamente o ponto é, o Bitcoin, ele é uma ferramenta para você poupar a sua energia, poupar o seu trabalho, poupar o seu tempo, para que ele não seja diluído. Porque até antes da existência do Bitcoin, você poderia ser diluído muito fácil. E é justamente esse o ponto que ele vem consertar. Funcionar como uma poupança para a sua energia monetária. O que eu digo com energia monetária é um conjunto de vários fatores. Isso é o tempo da sua vida, o seu trabalho, o seu esforço, o seu dinheiro, para que nada disso seja diluído. Porque, digamos que, e isso aconteceu em diversas situações na história, congelamento de poupanças, tabelamento de preços, enfim. Um exemplo muito claro disso que ele inclusive dá aqui é do que aconteceu no plano Collor, né, aqui no Brasil. Que como a inflação estava muito alta, o presidente da época, o Fernando Collor, ele decidiu que congelar as poupanças, pegar esse dinheiro e congelar, seria uma boa ideia. E basicamente ele confiscou o dinheiro de muitas famílias. Muitas famílias tiveram muitas pessoas que se suicidaram, porque basicamente todo o dinheiro que elas tinham guardado foi confiscado e logo depois de um tempo perdeu totalmente o valor. Ou seja, tudo que elas construíram ao longo de uma vida inteira já não valia mais nada. E é justamente isso que a inflação causa. E o ponto principal do livro, né, que ele mais bate, e ele bate o livro inteiro, né, sobre como a inflação é um roubo da sua energia, enfim, como eu já expliquei aqui, né. Mas então, esse é um apanhado, assim, tecnicamente rápido, bem rápido do livro. O livro ele vai mais a fundo em alguns outros pontos, como de política, os problemas do dinheiro fiduciário, inflação, mas no geral é isso. Deu para cobrir bastante tópicos aqui. Se você acha interessante esse modelo de vídeo falando sobre algum livro, eu já tenho alguns livros aqui, inclusive que eu peguei na SatisConf, né, evento que teve esse ano, e acho que seria interessante fazer alguns comentários também aqui no canal, né? Bem, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Aproveita também e se inscreve aqui no canal para você receber notificação de quando sair vídeo novo. E compartilha com um amigo que você acha que vai gostar também desse vídeo e desse livro. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.